igreja? Amém? Pega a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha para ela. Coisa boa é a Bíblia, não é verdade, irmãos? Palavra de Deus, vida para a nossa vida. Quanta bênção Deus tem reservado para nós, tem guardado para nós. E está tudo aqui a receita, na verdade. E está aqui a palavra de Deus, luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E é com essa palavra que eu oro para que Deus nos abençoe, fale aos nossos corações, corrija os nossos erros, nos edifique, traga para nós exortação, edificação, consolação. Amém? Essa é a sua oração também? Amém? Então, abra a sua escritura, abra a Bíblia em Colossenses no capítulo 1. Colossenses no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 13. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta tão bonita. A igreja dos Colossenses era uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele não plantou esta igreja, não foi o Paulo que foi lá evangelizar os Colossenses, mas o Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja. No tempo que Paulo estava preso em Roma, ele recebe notícias, de como o cristianismo, de como o evangelho estava sendo bem recebido pelo povo dessa cidade. E Paulo lá em Roma, provavelmente naquele período que ele ficou na prisão domiciliar, aqueles 2 anos que ele estava numa prisão domiciliar, aguardando para ser julgado, recebe notícias. E ele recebe notícias por meio de um irmão chamado Epáfras, que provavelmente foi o irmão que evangelizou e foi o irmão que plantou essa igreja, a igreja dos Colossenses. E Paulo então manda uma carta, que é essa carta que você tem em mãos aí, a essa igreja dos Colossenses. Junto com essa carta aos Colossenses, ele mandou também uma outra carta. Ele mandou a carta para um moço chamado Filemão. A carta aos Colossenses foi enviada, digamos assim, no mesmo envelope da carta que foi enviada para Filemão. Só que uma carta era a carta para ser lida para a igreja toda, que é essa carta que você tem aí. A outra carta, a carta de Filemão, não era um assunto para ser tratado com a igreja toda, era um assunto para ser tratado inicialmente só com Filemão. E provavelmente Filemão era um dos líderes da igreja lá em Colossenses. Então o Tíquico traz essas 2 cartas, entrega uma para Filemão e lê a outra para a igreja dos Colossenses. A igreja dos Colossenses, irmãos, estava passando por uma crise tão complicada. Os colossenses estavam sendo ameaçados em sua doutrina. Eles receberam o evangelho de Cristo, receberam, mas lá no meio deles tinha um grupo muito perverso, disseminando doutrinas erradas, inclusive sobre a pessoa de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, então, na carta que ele vai mandar para essa igreja, para combater essas falsas doutrinas, para combater esse cristianismo mentiroso, ele introduz esses versos aqui que nós vamos ler, a partir do verso 13, ele introduz aquilo que nós chamamos de um cântico. Ele, no meio da carta dele, ele coloca uma espécie de poesia, exaltando a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ler então parte dessa poesia, diz assim, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Ele nos libertou. Ele é quem aí, irmãos? Ele quem? Só uma parte dos irmãos sabe que é Jesus. Aí vou perguntar de novo, porque agora toda a igreja sabe. Ele quem? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este quem, irmãos? Vou perguntar de novo. Este quem? Este, ou Jesus, este é a imagem
do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Pode se assentar, tome o seu lugar. Glória a Deus mesmo. Que poesia linda, que cântico lindo. Uma igreja com irmãos tão preciosos como eram os irmãos aqui em Colossos. E essa igreja sendo bombardeada por heresias, e heresias que tinham um foco em especial, que era perverter a imagem ou a ideia que a igreja tinha sobre a pessoa de Cristo. A igreja aqui em Colossenses estava correndo o risco de começar a seguir um Cristo que não era o Cristo das Sagradas Escrituras, começando a seguir um Cristo que não era o Cristo que veio sendo revelado em todo o Antigo Testamento. A igreja dos Colossenses aqui estava correndo o risco de começar a seguir um Cristo que era invenção, que foi inventado pelas vãs filosofias humanas, desses grupos perversos que estavam dentro da igreja, dizendo assim: não, Jesus não era homem e Deus, ele era uma espécie de fantasma, ele não era de carne e osso. Não, Jesus não era Deus. Não, ele não nasceu de verdade, ele apareceu do nada. Não, ele não nasceu de uma virgem, não. Ele apareceu do nada, ele meio que caiu do céu, digamos assim, e do nada ele apareceu. Ele não era exatamente homem, ele era um fantasma, só parecia que era um homem, mas ele não era homem de verdade, ele só tinha aparência de ser humano, ele não era de carne e osso. E isso, irmãos, por incrível que pareça, vai colocar em xeque toda a doutrina da salvação. Porque se nós fomos salvos porque Cristo substituiu a mim e substituiu a você lá naquela cruz, amém? Cristo nos substituiu perfeitamente. A cruz tinha, eu costumo dizer isso, a cruz tinha o meu número, não é verdade? Nós que temos um pouco mais de matéria, não é verdade? Quando nós vamos comprar roupa é um pouco mais complicado achar uma roupa que serve, um número exato. E quando a gente encontra assim uma roupa com um número exato, cai como uma luva, digamos, a gente fica tão feliz. Olha, serviu, tinha o meu número, a medida certinha. E não é que a cruz tinha a minha medida certinha, a sua medida certinho. A medida do nosso pecado, não é que aquele era exatamente o meu lugar e o seu lugar, não é que aquela coroa de espinhos tinha exatamente o diâmetro da minha cabeça e da sua cabeça também, não é que cada uma daquelas chicotadas, cada um daqueles açoites foi planejado exatamente para minhas costas e para suas costas, mas no entanto, Cristo nos substituiu perfeitamente, amém? Ele foi lá e sofreu e pagou o preço pela nossa redenção. E como leu o irmão aqui, orou o irmão, preço de sangue. Agora vem cá, se Cristo não fosse de carne e osso, perfeitamente homem, ele teria substituído a mim e a você, que somos perfeitamente humanos? Claro que não. Se Cristo fosse só um fantasma, ele não teria pago o preço de sangue que ele pagou por nós. Se Cristo não fosse 100% humano, ele não tinha como substituir pessoas 100% humanas. E eles estavam tentando negar isso, eles estavam dizendo, não, é só um fantasma. Mas nós sabemos pela Escritura que Cristo é 100% Deus e 100% homem. Cristo
pagou, Cristo nos substituiu naquela cruz, e hoje eu só sou perfeitamente salvo porque eu fui perfeitamente substituído, não por um fantasma, mas por um homem de carne e osso, que recebeu cada um daqueles açoites que doeram e doeram muito. E era isso que eles estavam tentando então perverter na igreja dos Colossenses. Irmãos, nós precisamos urgentemente, enquanto igreja do Senhor nesses dias, resgatarmos Cristo, a pessoa bendita de Cristo, como figura central na nossa igreja, nos nossos cânticos, na nossa pregação, no nosso dia a dia, na nossa oração, na nossa vida familiar. Urgentemente precisamos resgatar uma fé cristocêntrica, ou seja, que tenha a pessoa de Cristo como centro. Porque assim como a igreja dos Colossenses estava sendo ameaçada por uma doutrina que tentava mudar, perverter a ideia que a igreja tinha da pessoa de Cristo, hoje também é do mesmo jeito. Nós estamos vendo muito sorrateiramente, irmãos, a igreja evangélica no nosso país, os cristãos nesse país, que sempre foram caracterizados por buscarem se parecer cada vez mais com Jesus, nós estamos vendo Jesus perder espaço no nosso programa. Nós estamos vendo Jesus, a pessoa de Jesus, perder espaço na nossa teologia. A vontade humana tem ganhado espaço na nossa teologia. Os desejos humanos têm ganhado espaço na nossa teologia. Cristo não é mais a razão do culto de muitas pessoas. Cristo é apenas alguém que faz as coisas para as pessoas que vêm à igreja. Então Cristo tem deixado de ser, na mente de muitos, na espiritualidade de muitos, o centro, para se tornar apenas um meio. Cristo não é mais a razão pela qual eu vou à igreja. Cristo é só alguém que eu invoco lá na igreja para que os meus desejos sejam realizados lá. Isso é uma perversão doutrinária. O que é discipulado? Discipulado é você buscar todos os dias ser discípulo. Discípulo de quem? Do Mestre Jesus. Então nós precisamos resgatar urgentemente o nosso discipulado. Urgentemente a vocação cristã. Esse é que é o nosso desafio. E eu gostaria, irmãos, então, de aprender junto aqui com os irmãos e examinar uma parte desse texto que nós lemos, para que então, nessa parte que nós lemos, a gente consiga aprender algumas coisas com o próprio Cristo, ou com o que o texto fala de Cristo. Porque Cristo tem, ou precisa ter, lugar central na minha vida e na sua vida. Cristo é o principal referencial. Cristo é o principal referencial para nós. Claro que nós nos espelhamos em homens, sim. Eu posso me espelhar em homens, sim. Eu posso olhar para o exemplo dos meus irmãos e dizer assim, poxa, eu preciso aprender muito com este irmão, eu preciso aprender muito com esta irmã, mas eu só posso tentar aprender com o exemplo de alguém, desde que esse alguém siga Jesus. É a receita do Paulo: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É só por causa disso que você precisa me imitar. Então nós vamos lá examinar aqui, irmãos, os versos 19 e 20, porque nos versos 19 e 20 tem umas informações muito importantes a respeito de uma vida cristã que busca ter Cristo como centro. Busca ter Cristo como principal referencial. E eu creio que essa noite você não veio aqui simplesmente para conhecer gente nova. Você não veio aqui simplesmente para que os pastores te vissem. Você não veio aqui simplesmente porque você não tinha outra coisa para fazer. Você veio aqui para aprender a ser mais parecido com Jesus. Amém? Então eu gostaria, e eu também vim por isso, viu, irmãos? Eu também vim por esse motivo, os irmãos também. Todos nós viemos aqui por esse motivo, por isso somos discípulos.
e queremos ter Cristo como centro da nossa vida. Agora eu gostaria então, irmãos, de examinar esses 2 versículos com os irmãos, para que nós possamos aprender com Jesus sobre algumas coisas importantes da vocação cristã. A vocação de ser igreja, o chamado de ser igreja. Cristo é o maior modelo para a igreja. E é interessante porque se você lá no verso 19, nós vamos examinar o seguinte. Verso 18 diz, verso 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Algumas palavras aqui, irmãos, são muito importantes para nós. A primeira expressão que é importante para nós nesse trecho que nós lemos é aprouve a Deus. E o primeiro aprendizado que nós temos essa noite, com a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso referencial maior, é o aprendizado sobre a vocação cristã. Qual é a origem da vocação cristã? Aonde ou de onde vem o nosso chamado para sermos cristãos, igreja que faz a diferença nessa terra e nessa cidade? Se você reparar bem aí, o texto diz assim que Cristo foi vocacionado por Deus. Deus quis revelar em Cristo toda a plenitude. Deus escolheu, Deus o Pai, escolheu se revelar por meio de Cristo. É interessantíssimo porque o Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 13 versículos depois, lá no verso 14, ele diz assim, e o verbo, ou essa palavra, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória como de quem? Glória como do unigênito do Pai. Deus escolheu, Deus o Pai, disse assim, eu vou fazer esse povo me conhecer. Só que eu vou fazer esse povo me conhecer por meio do meu filho. Então o próprio Jesus chegou a dizer assim, quem vê a mim, vê o Pai. De Cristo, o Filho, foi vocacionado pelo Pai para mostrar para a humanidade quem o Pai era. Irmãos, olha que coisa linda. Jesus veio obedecer o Pai, mostrar quem o Pai era. Então Jesus também foi vocacionado, Jesus também foi enviado, ele veio a essa terra como um missionário, com uma missão, ele foi enviado, ele foi vocacionado. Agora existe, irmãos, 2 versos do Evangelho de João que me impressionam. Quando eu penso que Jesus foi enviado pelo Pai, e quando eu leio esses 2 versos, eu fico impressionado, porque olha o que diz João capítulo 17, verso 18. Jesus estava orando, aquela oração que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus. Ele chegou para o Pai e começou a orar, abençoando e entregando os discípulos dele na mão do Senhor, na mão do Pai. Olha o que ele diz lá em João 17, 18. Assim como, ou do mesmo jeito, igualzinho, se eu estivesse lá em Minas eu diria isso, irmãos, igualzinho. Mas diz o texto, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João, capítulo 20, verso 21, Jesus aparece depois de ressuscitar para os seus discípulos e diz assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em 2 referências do Evangelho de João, Jesus diz assim, olha, eu vim aqui com uma missão, com uma vocação, e a minha vocação vem do Pai. Assim como eu fui enviado pelo Pai, agora eu envio vocês. Irmãos, a nossa vocação não é uma vocação que vem dos valores culturais da nossa época. Nós não somos vocacionados enquanto igreja por homens. Nós não somos vocacionados pelo poder público. Nós não somos vocacionados pelo poder econômico. Assim como, do mesmo jeito que o Filho Jesus
é ou foi vocacionado pelo Pai para mostrar quem o Pai era, eu e você fomos vocacionados por Jesus para mostrar ao mundo exatamente quem Jesus era também. Eu e você temos a obrigação e o desafio e o chamado de mostrar para esse mundo quem é Jesus, assim como Cristo veio até mim e você e mostrou quem era o Pai. As pessoas conhecerão o Pai por meio do Filho e vão conhecer o Filho por meio da minha vida e por meio da sua vida. Essa é a nossa vocação. Não uma vocação que vem do pastor, não uma vocação que vem de quem prega, não uma vocação que vem de uma denominação, mas uma vocação que vem direto de Deus. E se essa vocação vem de Deus para você, somente 2 pessoas podem impedir essa vocação. Se essa vocação vem de Deus para você, somente 2 pessoas podem impedir essa vocação. A primeira pessoa é o próprio Deus. A segunda pessoa é você. A segunda pessoa é você. Ninguém, nenhuma autoridade humana ou espiritual, nem mesmo Satanás, nem mesmo o anjo mais poderoso dos céus, pode impedir o plano de Deus na sua vida. Porque esse plano não teve origem nos anjos. O chamado que Deus tem para você, o plano que Deus tem para você, não teve origem nos anjos, não teve origem nos demônios, não teve origem na igreja, não teve origem na escola, não teve origem na sua família. Esse plano teve origem no próprio Deus. Isso é lindo, sabe por quê? Porque ninguém, nem a falta de recursos, nem as nossas limitações, nem a nossa falta de conhecimento, nada pode impedir esse plano. Apenas a vontade de Deus ou a nossa vontade. E tem muitas pessoas que estão vivendo uma vocação cristã que não se parece com a vocação de Cristo, porque Cristo reconheceu sua vocação vinda de Deus. E muitas pessoas não percebem ou não vivem a realidade de que não foram chamados por homens, foram chamados por Deus. Muitas pessoas até dizem, eu fui chamado por Deus, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Ninguém, nem o diabo, nem ninguém mais pode impedir esse plano. É verdade, só que esqueceu uma coisa: você pode impedir. E aí quis dar uma ajudinha para Deus, quis acelerar o relógio de Deus e colocou o carro na frente dos bois, atrapalhou tudo. Irmãos, a nossa vocação vem de Deus. Não tenha medo. Ninguém pode impedir os planos desse Deus na sua vida. Ninguém. E nós temos que trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Agora lembre-se também que existe uma coisa que é ao mesmo tempo muito linda na fé cristã, mas é ao mesmo tempo muito desafiadora também. Sabe o que se chama? Escolha. Escolha. Sabe uma coisa fantástica do nosso Deus e da nossa fé? Que diferentemente de outras religiões, o Espírito que habita em nós não rouba a nossa mente. Em outras religiões, as pessoas ficam possessas pelas entidades que governam as suas vidas. Essas entidades, esses espíritos, roubam a consciência dessas pessoas. O nosso Deus não. Aleluia! O Espírito que habita em nós não. O Espírito que habita em nós diz assim: olha, eu quero muito que você siga esse caminho, eu quero muito que você tome essa decisão, o que a minha palavra diz é isso, o plano que eu tenho para você é isso, mas você tem que escolher. Liberdade cristã, irmãos, é para muito mais do que para falar mal de usos e costumes. Liberdade cristã é para viver na plenitude, na realidade da vontade de um Deus que está falando com você, mas que diz a você assim: é você quem escolhe.
Eu quero isso. E você? O que você quer? O que você quer? Quantos jovens, meninos, meninas, se casaram errado porque passaram meses, anos até dizendo assim: Deus, é essa daqui que o Senhor tem para mim, Deus, é essa daqui que o Senhor tem para mim. A gente vive brigando, a gente vive na confusão, mas é essa daqui que o Senhor tem para mim. Ela não é crente, ele não é crente, meu pai não quer, minha mãe não quer, enfim, ele fica tentando passar a mão em mim, fica tentando me levar para cá, mas é esse que o Senhor quer, é esse que o Senhor quer. E lá do alto Deus está dizendo assim: e você? É esse que você quer? É essa que você quer? Ou você acha que no dia do seu casamento, se o seu casamento for um casamento errado, fora da minha vontade, você acha que lá no dia do seu casamento, antes de você colocar a aliança lá no dedo da noiva ou do noivo, eu vou mandar um raio lá do céu? Você faz as suas escolhas, e as suas escolhas fazem você. Irmãos, Deus nos vocaciona, Deus nos chama. Ninguém, nenhum poderio humano ou espiritual pode atrapalhar os planos de Deus na sua e na minha vida. Apenas o próprio Deus, ou as minhas escolhas e as suas escolhas. Você escolhe pelo plano de Deus ou não? Você escolhe pelo plano de Deus? É a vontade de Deus? É o senhorio de Deus? Amém? Amém, muito bom. Então nós vamos continuar lendo o texto. Enquanto seguidores de Jesus, nós reconhecemos que é o Pai quem nos chama e nos vocaciona. Assim como Cristo revela o Pai, nós revelamos Cristo. Só que nós continuamos. E diz assim o texto: porque aprove a Deus, verso 19, que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Dá uma paradinha aí. Irmãos, Jesus veio e reconciliou a criação com Deus. Cristo veio, como nós dissemos, e pagou o preço, amém? Só que como foi que Cristo fez isso? Cristo nos fala da origem da vocação cristã? Fala, é Deus quem nos chama. Mas Cristo também fala sobre o método para cumprir a vocação cristã. E qual que é o método que Cristo usou para cumprir a missão dele? Cristo usou a cruz. Método é o caminho que você usa para chegar até um resultado. Então, qual foi o método ou a metodologia de Jesus? Como Jesus fez aquilo que o Pai queria que ele fizesse? Muito simples. Ele foi para a cruz. Ele pagou um preço. Ele reconciliou a todas as coisas com Deus, mas ele reconciliou pelo sangue da sua cruz. Não teve nada romântico. Não teve nada de, não foi bonito, não foi nada romântico. Também não foi nada que causasse arrepios. Foi renúncia. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Isso. Quantos aqui sabem que ser discípulo de Jesus é imitar e seguir Jesus em todas as esferas da sua vida? Amém? Então você já sabe que a sua vocação vem de Deus. Ninguém pode impedir, só você ou Deus. Mas você sabe também que vocação cristã e vida cristã, o modo como isso acontece é por meio de quê? Da renúncia. Porque a cruz para Cristo representou renúncia. Foi um preço altíssimo. E nós estamos, juntamente com a pessoa de Cristo, nós estamos perdendo nas nossas práticas, enfim, a cruz de Cristo também. A cruz de Cristo também. Nós estamos tirando a renúncia do cristianismo, irmãos. E tem que renunciar. Isso é muito sério para a nossa vida e para a nossa vocação. Porque você sabe que a sua vocação vem de Deus, então Deus governa. Só que para Deus governar a sua vida, você tem que renunciar ao cargo de governante. O governo de Deus não pode concorrer na nossa vida com o nosso governo. E nós somos habituados a dizer assim que a gente é que decide, a gente é que quer, e quando eu traço uma meta eu não volto atrás da minha palavra, por quê? Porque eu que governo. Sou eu que governo. Irmãos,
discípulo imita Jesus, não quer dizer que você vai pegar uma cruz e vai se pendurar nela, não, querido. Quer dizer que você vai fazer com que a sua vontade se curve sempre diante da vontade de Deus. Isso é renúncia. Nós estamos invertendo a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Cristo orou assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos dizendo assim: Senhor, que seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. E se o Senhor não fizer a minha vontade, Senhor, é porque, como dizem alguns, chega um absurdo de: Deus, eu estou te desafiando a ser Deus na minha vida. Louco, irreverente. Um homem sã consciência não desafia Deus. Sabe quem fez isso? Até mesmo usando a própria palavra de Deus, como a gente vê muitas pessoas dizendo: Deus, eu quero, eu decidi, eu determinei, eu creio, é assim, é assim. E a vontade de Deus está longe dessa história. A vontade de Deus e o governo de Deus está longe dessa história. Eu sei que é assim, eu já determinei. Deus, olha aqui, está escrito que se eu fizer assim, 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 o Senhor vai fazer. E agora? Agora eu creio que o Senhor vai fazer. Sabe quem foi que fez isso assim? Está escrito. Sabe quem foi que usou a palavra de Deus contra o próprio Deus, tentando colocar o próprio Deus na parede? Satanás. Essa é a hermenêutica de Satanás. É assim que Satanás interpreta as Escrituras. Ele pega a Escritura para pressionar o próprio Deus, como se Deus fosse refém da sua palavra. Nossa vocação vem de Deus. E como nós vivemos a plenitude dessa vocação? Renunciando à nossa natureza pecaminosa, renunciando renunciando todo o nosso ego, renunciando às nossas vaidades, renunciando àquilo que a gente acha que é certo, renunciando e dizendo assim: Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, eu quero isso, eu desejo isso, mas sobretudo eu desejo a tua vontade, porque eu sei que eu tenho uma vocação que não vem de mim mesmo, eu tenho uma vocação que vem dos céus. Cruz, abraça a cruz todo dia, meu irmão. Abraça a cruz todo dia, que você vai brigar menos com a sua esposa. Quando eu resolvo abraçar a cruz, eu não brigo com a minha esposa, não. Mas quando eu digo assim: lá em casa quem tem razão sou eu. Ah, meu filho, aí eu machuco a minha esposa, eu afiro com as minhas palavras egoístas e vaidosas. E ela também. O dia que ela acorda e se esquece de abraçar a cruz e dizer assim: Senhor, governa a minha vida. O dia que ela se esquece, ela também me fere. E isso não é só lá em casa não, viu, meu irmão? Na sua também. Na sua também. No trabalho também, na igreja também. Na igreja nem se fala. Na igreja a gente tem que abraçar essa cruz junto e dizer assim: Senhor, a igreja tem um cabeça só, Senhor. Eu não sou cliente da igreja, eu não venho aqui para minha vontade ser satisfeita, Senhor. Eu sou discípulo, e como discípulo eu estou ali aos pés da cruz, disposto a renunciar às minhas vontades, para que a sua vontade se cumpra plenamente, tanto na minha vida, quanto na vida do meu irmão, Senhor. É isso que eu quero, é cruz, porque eu sou discípulo, porque eu amo Jesus, e quero ser igual a Jesus, e o que Jesus fez, Ele fez na cruz, renunciando. Filipenses 2, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que o mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de sua glória e foi obediente até a morte de... Amém, queridos? Ainda tem discípulo de Jesus aqui? Eita, isso é muito bom, mas é muito bênção. A nossa vocação vem de Deus. Para viver ela em plenitude, a gente precisa fazer com que a nossa vontade se curve diante da vontade de Deus. Isso se chama cruz. Cruz. A origem, Deus. O método, a renúncia. Só que tem mais uma informação linda nesse texto. Diz assim, verso 20. Verso 20 diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, você já aprendeu, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A origem da vocação, Deus. O método ou o caminho para viver essa vocação, renúncia, que seja feita a tua vontade, Senhor. E a extensão dessa vocação? Até onde? Até onde você pode viver em plenitude, em completude, em totalidade, a vida que Deus tem para você? Jesus reconciliou com o Pai todas as coisas. Todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Quando Cristo estava naquela cruz, Ele não estava reconciliando apenas seres humanos com Deus. Ele estava reconciliando seres humanos com Deus, sim, mas Ele estava também reconciliando todas as coisas, porque todas as coisas foram manchadas pelo pecado. Quando Adão pecou, Adão levou junto com ele para fora do Éden tudo. Todas as coisas, os sistemas sociais, a cultura, tudo, a natureza, tudo está gemendo. Toda a criação anela, aguarda ansiosamente a manifestação ou a plenitude dos filhos de Deus. Tudo. Irmãos, quando Cristo paga aquele preço, Ele abre as portas para que todas as coisas se voltem para Deus. É o remédio para sanar o efeito do pecado em todas as coisas. Ou vocês acham, irmãos, que era a vontade de Deus nós nos relacionarmos uns com os outros com base no capitalismo? Ou vocês acham que era da vontade de Deus nos relacionarmos uns com os outros com base num comunismo ferrenho que proíbe Deus e que tortura e que mata pessoas? Não, os sistemas humanos estão debaixo do pecado também. Agora Jesus abriu as portas para que todas as coisas fossem reconciliadas. Agora vem cá, meus irmãos. Nós já aprendemos que a origem da nossa vocação cristã é em Deus. E que o método é a renúncia. Que seja feita a tua vontade. Agora, até onde a nossa vocação cristã pode gerar efeitos? A nossa vocação pode gerar efeitos até onde vai o poder de Deus. O poder de Deus pode restaurar aquela família vizinha sua lá que vive em confusão, que vive em intriga, com vício, droga, álcool, traição e etc. O poder de Deus pode transformar aquilo lá? Pode ou não pode? Então é até lá que a sua vocação cristã vai fazer efeito. O poder de Deus pode transformar completamente essa cidade em todas as esferas do poder público? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então é até lá que você pode exercer em plenitude a sua vocação. Nós precisamos aprender a ser, sabe o que, irmãos? Agentes de redenção. Como assim agentes de redenção? Quando você chegar, por exemplo, diante de uma família destruída, vício, traição, agressão, abuso, pobreza, fome, doença, você olha e fala assim: esse não foi o plano de Deus. E como a gente faz para saber qual que é o plano de Deus? Volta no Gênesis. O plano de Deus para todas as coisas está escrito lá no Gênesis 1 e 2, antes do pecado. E aí você entra dentro de uma casa e fala assim: isso aqui não é o plano de Deus. Deus ama a humanidade, Deus ama o homem. E Ele não planejou isso aqui para o homem. Agora, Deus tem poder para transformar essa realidade? Sim, Deus tem poder para transformar essa realidade. E Ele vai transformar essa realidade fazendo com que aquelas pessoas conheçam Cristo. E quem é que tem o desafio chamado de tornar Cristo conhecido? Quem tem aí? Somos nós. Então, em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares dessa sociedade, em todas as esferas da existência humana, nós somos chamados a vivermos em plenitude a vocação cristã. Cristo pode transformar, irmãos, toda a cultura brasileira. Nós podemos continuar sendo um povo que gosta de música, como o brasileiro gosta de música. Nós podemos continuar sendo um povo assim, que tem facilidade de se relacionar, ser um povo mais extrovertido, como o brasileiro é. Nós podemos sim, nós podemos ter a maior festa
popular do mundo, como temos hoje nesse país, que é o carnaval. Podemos ter sim, só que nós podemos ter tudo isso sem o quê? Sem a sensualidade, sem a idolatria, sem o álcool, sem a feitiçaria, sem a traição, sem o abuso, sem o sexo ilícito. Nós podemos ter. Como igreja, nós podemos ver este país saindo às ruas, milhões e milhões de pessoas saindo às ruas para cantar, para dançar, mas para celebrar a vida e não para celebrar o pecado. Como é isso que acontece? Deus tem poder para transformar, por exemplo, o carnaval no Nordeste em grandes cultos de celebração e adoração e louvor? Tem ou não tem? E tem, então é esse que é o nosso chamado. É com isso que a gente tem que acreditar. É nisso que a gente tem que acreditar. É com isso que a gente tem que sonhar. Eu tenho um sonho. Eu estou nessa cidade há 2 anos. Há quase 2 anos. Eu tenho um sonho para essa cidade. O meu sonho é ver a igreja do Senhor Jesus impactando, transformando e redimindo aquela festa que você conhece, que é a festa de outubro, a Oktoberfest. Já pensou que coisa maravilhosa, que coisa abençoada, se um dia nós virmos toda a igreja do Senhor em Blumenau, impactando aquela festa e aquela passar a se tornar um mês inteiro, ou enfim, 15 dias que seja, de uma festa que busca reunir e congregar as famílias? Já pensou que coisa é essa? Já pensou que testemunho para as nações? Deixa de ser uma festa de bebedeira para se transformar numa festa que celebra a vida, que celebra a família. E quer seja a família dentro da igreja evangélica, ou quer seja a família em qualquer outro lugar, família é plano de Deus. É esse o poder que o nosso Deus tem colocado à nossa disposição, nós que fomos vocacionados por Ele, nós que somos desafiados a renunciar como Cristo renunciou, mas nós que somos chamados a pregar a redenção em todas as esferas da nossa vida, todas as esferas da vida humana. É esse o nosso chamado. É esse o nosso desafio. É assim que nós vamos viver, resgatando a centralidade da bendita pessoa de Jesus Cristo na minha vida, na nossa vida. Amém, queridos? Oremos. Queira colocar-se de pé. Linderson, mas a Oktoberfest? Não. Sim, eu creio que pode. Eu creio que pode. Linderson, mas ali, não, Linderson, sim, pode ser sim. A igreja do Senhor pode sair às ruas, impactando tanto as famílias, impactando tanto o poder público dessa cidade, impactando tanto a maneira como essa cidade vê as coisas, que nós podemos sim, quem sabe um dia. Linderson, mas você é muito doido. Não é que eu sou muito doido, meu Deus que é muito poderoso. Nós podemos sonhar com essas coisas, irmãos, porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Nós podemos sonhar com, de repente, um lugar tão importante da nossa cidade, como o Teatro Carlos Gomes, a prefeitura dizendo assim: ei, vocês crentes, discípulos de Jesus, vocês, enfim, ou a sociedade inteira dizendo: ei, vocês, tragam os músicos de vocês para cantar aqui que nós vamos ouvir os músicos de vocês, tragam os atores de vocês para encenarem peças aqui dentro, nós precisamos de vocês, nós queremos ouvir a mensagem que vocês têm a dizer. Linderson, pode ser que um dia nós tenhamos uma transformação completa da maneira como as pessoas lá na FURB entendem o mundo e entendem Deus? Ah não, Linderson, lá não, porque dentro de faculdade é difícil. Não, tem muito professor ateu, cara, os caras muito marxista, muito existencialista, lá é muito difícil. Eu creio. Quantos creem? Quantos creem? Eu creio. Eu creio. Todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, todas as coisas, até onde vai o seu chamado? Até onde o poder de Deus alcança. É lá que vai o nosso chamado. Oremos juntos. Pai, somos igreja, Pai, igreja, como diz a Escritura, coluna e firmeza da verdade. Igreja, nação santa, sacerdócio real, igreja.
igreja cheia do Espírito, igreja que se move não no poder de filosofias, igreja que se move não no poder político, não com base nas influências culturais, não com base na filosofia, mas igreja que se move no poder do Espírito. O Espírito Santo, o Santo Espírito, o Espírito que dinamiza nossas vidas, o Espírito que tira a gente da timidez e leva a gente à ousadia, o Espírito que nos tira do pecado e nos leva à santidade, o Espírito que nos tira da incredulidade e nos leva à fé, à vida de fé. O Espírito, nós somos a comunidade do Espírito, nós somos o povo que tem o Espírito, nós somos o povo batizado com o Espírito, nós somos o povo habitação do Espírito, somos nós, e Senhor, e nenhuma barreira, nenhuma estrutura humana, nada, nenhum poder político, nem a falta de recursos, nada disso, Senhor, pode deter o plano do Senhor na nossa vida individualmente, na vida da nossa família, na vida da igreja do Senhor nessa cidade, na vida da igreja do Senhor nesse país, Deus. Então, em nome de Jesus eu oro pelo resgate pleno da nossa vocação cristã, Senhor. Planta sonhos ousados para a fé de cada um aqui, Senhor. Sonhos, Deus, ousadia, renúncia também, Senhor, renúncia também. Nós somos a igreja do Senhor, nós não somos uma associação, Deus, não somos um clube, nós somos a igreja dinamizada no poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, Senhor, nós vamos sair a essas ruas, nós vamos sair às nações, mostrando para os homens, mostrando para o Brasil, mostrando para essa cidade, mostrando para Santa Catarina, mostrando para os países, para as nações, mostrando quem é Jesus, mostrando para a nossa rua quem é Jesus, mostrando lá no trabalho quem é Jesus, Senhor, que a gente se pareça muito com Jesus. É isso que nós queremos, Senhor Jesus. Nós queremos te imitar, nós queremos ser como o Senhor é. Nós desejamos, Jesus, desejamos seguir os teus passos, desejamos seguir os teus passos. Jesus, levanta uma geração ousada. Levanta uma geração ousada aqui, Senhor. Levanta pessoas ousadas. Levante, Senhor Deus, famílias ousadas. Senhor, que famílias sonhem com um campo missionário, em nome de Jesus. Levante famílias inteiras missionárias, em nome de Jesus. Levante, Senhor, famílias que sonham em transformar realidades de lugares que estão tão perdidos, Deus, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor aqui nessa cidade, Deus, seja, Pai, como aquela lâmpada, Senhor, que é colocada assim num lugar bem de destaque, que alcança, que alumia todo o ambiente, Senhor. Que a igreja do Senhor seja assim. Que cada ministério da igreja, Senhor, sonhe com a redenção de Blumenau, sonhe com a redenção dessa cidade. Que as nossas famílias sejam alcançadas, Deus. Que os nossos amados, entes queridos, sonhem em viver a cada dia uma vocação cristã plena, Pai. Uma vocação cristã plena, Senhor. Restaura o cristianismo daqueles que aqui têm vivido um discipulado fraco, Senhor. Senhor, às vezes nós discípulos falhamos com o Senhor. Às vezes, Senhor Deus, nós discípulos, às vezes a gente meio que se afasta do caminho, Senhor. E é bom saber que nós temos um mestre que nos chama de volta ao caminho. Senhor, quantas vezes nós abandonamos o caminho do Senhor e nos rendemos ao caminho dos nossos próprios interesses, Senhor. Às vezes nós somos escravos da nossa própria vontade, Senhor. Não conseguimos dizer não para nós mesmos, Deus. E não conseguir dizer não para os outros é ruim, Senhor. Mas não conseguir dizer não para nós mesmos é pior ainda, Senhor. Oh Deus, coloca no coração desse meu irmão que tem um chamado para o ministério. Coloca no coração dele, Senhor, que o chamado dele não depende de homens. Coloca no coração dele, Senhor, que é o Senhor quem o chama. E o Senhor chama e o envia a hora que o Senhor achar melhor. E o Senhor vai sustentá-lo da maneira que o Senhor achar melhor. Deus, evita esse meu irmão de tomar decisões precipitadas. Oh Deus, nós te amamos. Jesus, é tão bom ser discípulo. Oh Jesus, é tão bom ser discípulo do Senhor. É tão bom ser discípulo, nós te amamos. Restaura-nos para a glória do teu nome. Restaura o discipulado na vida de cada um aqui para a glória do teu nome. Em nome
nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Igreja, igreja, igreja. Fala sempre assim, ó. Igreja, Deus, eu sou igreja. Eu sou igreja. Igreja. Qual é o meu nome? Igreja. Igreja. E individualmente, discípulo. Eu sou discípulo. Discípulo, discípulo, igreja. Discípulo no poder do Espírito, rompendo em fé, vocação de Deus, chamados não por vontade humana, mas pela vontade de Deus, para cumprir o plano de Deus, carregando a cruz de Cristo, seguindo a Jesus, seguindo não doutrinas humanas, não filosofias, mas seguindo Jesus, o Cristo da cruz, o Cristo ressurreto. Esse é o nosso endereço, esse é o nosso caminho, é essa a nossa identidade, seguindo a Cristo, parecidos com Cristo, amando a Cristo.